Sempre sobe com ele. Aleluia. Bota pro lado. Sempre sobe na testa aqui, ó. Pra ele parar de ficar puxando essa Não é o irmão que está do teu lado. O que tu veio fazer? Agora fala para ele. Eu vim adorar. Agora pergunta aí. Por que você veio adorar? Pergunta aí. Por que você veio adorar? Responde para ele assim. Eu vim adorar porque eu preciso adorar. Porque a minha adoração é a resposta do que ele fez por mim na cruz. Por isso eu estou aqui. Quantos estão comigo nesse sentimento? Aleluia. Nós hoje escolhemos canções que na sua íntegra adoram o nome do Senhor. Então a gente convida cada um de vocês a adorar com a gente. Venha no espírito de adoração, venha no espírito de sinceridade, porque o Senhor procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Vamos adorar. Aqui eu vim. Diga para ele que eu quero mais conhecer. A minha alma tem sede de ti, Espírito. Ó Espírito Santo, estou aqui. Diga aqui. Aqui eu vim para dizer. Diga para ele que você quer conhecer mais, que eu quero mais conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou. Chame por ele, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito, Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Espírito de Deus. Diga, flui aqui neste lugar. Flui aqui neste lugar. Oh, flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Chame por ele. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Chame por ele, vem Espírito. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração, o meu coração é o teu altar. O meu coração
Aleluia. Quantos querem conhecer mais desse Jesus? Quantos querem conhecer mais desse Deus? De uma coisa eu tenho certeza: não há Deus maior, não há Deus melhor que o nosso Deus. Não há outro Deus que se compare ao nosso Deus. Lá em Romanos 11, versículo 36, termina dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bate no teu peito e fala: eu sou dele. Tudo que eu faço é através dele. E tudo que eu faço é para ele. Então viva essa verdade, irmão. Quantos querem viver essa verdade? Eu quero viver essa verdade todos os dias da minha vida. Porque eu entendi que se não fosse a cruz do Calvário eu não estaria aqui. E que a minha vida ela não tem sentido se não for para adorar o nosso Deus. Então que nós possamos adorar com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com a nossa boca e com o nosso espírito. Esse é o desejo do meu coração, irmãos. Vamos adorar. Vamos dizer que não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Nós cremos nisso. Não há Deus grande. Oh, aleluia. Como nosso Deus. Diga: não há Deus maior. Não há Deus maior. Não, 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 não. Não há Deus melhor. Não há outro Deus, não há outro. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Diga o que ele criou. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Diga: tudo ele fez. Tudo ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que não há outro Deus? Quantos creem que Ele é o maior de todos? Quantos creem nessa palavra? Então vamos adorar o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é o Criador de todas as coisas. Não há Deus maior. Não há Deus maior. É maior que o teu problema. Ele é maior que a tua doença. Não há Deus. Ele é maior que o adversário que te atormenta. Oh, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos, não há Deus maior, não há Deus maior. Não há. Só você que crê nisso. Só você que crê nessa palavra. Só você que sabe as palavras que você está dizendo. Não há Deus melhor. Oh.
Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou para o seu louvor. É o que vivemos, Jesus. Para o seu louvor, para o seu louvor. Diga para o seu louvor. Para o seu. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Foi para isso que nascemos. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Você que crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Quantos têm convicção que nasceram para a glória de Deus? Então vamos viver essa verdade todos os dias das nossas vidas. Quando você acordar amanhã, se lembre que você foi levantado para adorar o nome do Senhor. Você foi levantado para glorificar o nome dEle com a sua vida. Aleluia. E não vai ser qualquer problema que vai nos afastar do Senhor. Não vai ser qualquer adversidade que vai nos afastar do amor de Deus. Porque sabemos que Ele cuida de nós. Porque sabemos que Ele não tosqueneja. Ele não pisca. Ele está olhando por nós 24 horas por dia. E que nossos pensamentos também estejam 24 horas por dia lá no céu, adorando o nome dEle. Diga: perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos seus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga isso. Diga isso. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, 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 te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos, Alessandra. Perto quero estar. Perto quero
estar Oh, aleluia! junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Eu quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Diga, não sou. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Será que você pode dizer isso? Te louvarei. Te louvo. Faça essa oração. Não importa circunstâncias, adorarei somente a Ele, somente a Ti, Jesus, somente a Ele, somente a Ti, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Te adoramos, Jesus. Glorificamos o Teu nome. Que o Teu nome seja engrandecido para todos sempre. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Quantos vieram ofertar ao Senhor um culto de adoração? Dá um glória a Jesus. Porque é isso que você veio fazer aqui. Você não veio buscar cura, você não veio buscar milagres, você não veio buscar nada além de prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Eu também vim ofertar ao Senhor a minha vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos livramentos nós tivemos hoje? E nós não observamos com os nossos olhos carnais, mas nós tivemos livramentos da parte de Deus. E isso merece um glória a Jesus, porque a gente tem enfrentado dias ruins, dias maus. A nossa guerra, ela não é contra sangue e carne, mas contra todo e qualquer poder das potestades.
Satanás, ele tem tentado desestruturar a igreja, sobretudo as famílias. E é por isso que Deus tem nos dado uma nova revelação, que não basta conhecimento teológico, não basta conhecimento secular. Se não for na revelação, não vai dar. Se não for embaixo de oração, não tem como. Amém? Fecha teus olhos, eu quero abençoar a tua vida, Pai maior, Pai das luzes, Deus e Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio, mais uma vez diante do teu altar, diante da tua igreja, eu me prostro para que o Senhor, ó Deus, possa falar através desse altar. Eu empresto os meus lábios, Senhor, para que nós possamos alcançar os 4 cantos desse Brasil, sobretudo a Assembleia de Deus do Sampaio, aonde nós temos uma responsabilidade diante do Senhor, de conduzir essas vidas para o caminho da salvação. É claro, aqueles que querem, ó Deus, seguir as orientações deste altar. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade de explanar a tua palavra, de trazer ao conhecimento do teu povo aquilo que o Senhor tem reservado para a igreja. Assim, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo nosso fôlego de vida, pela nossa alma vivente, Senhor, pelo pão de cada dia sobre a nossa mesa. O salário, por menor que seja, o Senhor tem dado, tem sustentado, tem provido, não tem deixado faltar aqueles que buscam o pão de cada dia. Por isso, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se a igreja recebe essa oração, dá um glória a Jesus. Graças a Deus. Querido, convida a igreja, todos são da casa. Quem tinha que ir no banheiro, já foi. Quem tinha que beber água, já foi também. Exceto as grávidas, que não tem jeito. Mas os demais, fiquem atentos à palavra. Fiquem atentos à palavra, porque depois dessa palavra, o vento vai levantar. E aí, aqueles que tiverem em Cristo Jesus vão se fortalecer mais. Mas os que tiverem meia boca vão fraquejar. É sempre assim, não tem jeito. Amém? Aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, do versículo 18 ao versículo de número 32. Bota um pouquinho mais baixo aí o teclado. Diz assim, versículo 18, a epígrafe dele vai dizer assim, ó, a idolatria e a depravação dos homens. Essa é a primeira parte do texto que nós vamos ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são
por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, ou o desejo do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A epígrafe do 28 vai dizer assim: os gentios a reprováveis sentimentos, são entregues a reprováveis sentimentos. O 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homens homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os tais que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quantos podem dar um glória a Jesus por essa palavra? Pode tomar assento. Queridos, aqueles que examinam as Escrituras, aqueles que frequentam a escola bíblica dominical e aqueles que oram, que isso aqui tem que ter muita oração, não dá para... É um texto muito complexo. Certamente, enquanto nós estávamos lendo aqui, deve ter passado um filme na cabeça daqueles que são espirituais. Só os espirituais, de imediato,
o filme passou, o Espírito Santo veio esclarecendo palavras por palavras, veio esclarecendo aqui cada momento, cada parte desse texto. É um texto aonde nós vamos entender, tá? Que a igreja é o que a igreja tem vivido nos dias de hoje. É o que as famílias têm enfrentado, cada um dentro das suas casas. Isso aqui vai para os pais. Graças a Deus, se vocês observarem, o texto vai falar bem lá na frente sobre a família. E nós vamos entrar ao percurso dessas ministrações. Nós vamos estar falando também sobre a conduta das famílias. Observamos que Paulo vai escrever à igreja em Roma, logo nesse primeiro capítulo, ele vem trazendo um histórico do que estava acontecendo dentro da igreja. E 20 séculos depois, isso aqui foi mais ou menos no primeiro século, entre o primeiro e o segundo século, no século 21, nós também estamos vivenciando isso. Dentro das nossas casas, estamos vivenciando isso na nossa sociedade, estamos vivenciando isso dentro das famílias. E às vezes, muitos pais, muitas mães não estão nem apercebidos a esse texto, porque alguns já estão achando que isso aqui é normal. Alguns já estão achando que isso aqui é natural, é mais um texto bíblico que o pastor inventou de trazer para a igreja. Por isso eu falei, esse texto ele vai mexer com o inferno. Quem é crente vai suportar, quem não é vai quebrar ou vai entrar nas armadilhas de Satanás. Começa pela epígrafe, quando ele vai dizer sobre a idolatria e a depravação dos homens. Olha só, a depravação dos homens. O homem na sua natureza humana confrontando a Deus, peitando a Deus no bom sentido, entendendo que isso valeria mais a pena eles, quando eu falo homem, é homem e mulher. A Bíblia se refere ao homem como os dois gêneros, homens e mulheres. E a gente vê aqui, literalmente, pela interpretação do texto, a reprovação de Deus. De imediato, Deus reprovou todo esse comportamento aqui humano. Porque o que a gente vê aqui, o que a gente tem visto aqui, é a criatura afrontando o Criador, como se tudo fosse normal. Já existem lugares aonde as lideranças já não pregam mais sobre isso, porque hoje se dizem, se tem medo de ser processado ou de alguém se levantar contra a igreja. Mas o Espírito Santo tem nos levantado para pregar a verdade e trazer à tona a palavra de Deus. Ela não tem meio termo, ela não tem emenda, ela não tem jeitinho. Ela é literalmente confrontável. Esse texto é literalmente confrontável a essa sociedade que nós estamos vivendo.
E infelizmente, está para o Brasil todo, tem igreja que acha que tudo isso aqui é normal e que não tem nada a ver. Que começa assim, depois vai passar. Não. Olha bem, analisem bem o texto. O versículo 32 já vai dizer: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. Morte física, morte espiritual. E quando alguém morre nessa condição de depravação, de confronto com o Criador, para onde que vai? Não tem outro lugar a não ser o inferno, aguardando essas vidas, sim. Aguardando essas vidas. E dizem de que Deus são passíveis de morte aos tais coisas praticam. Não somente os que fazem, mas aprovam os que assim procedem. Os cúmplices também vão para o inferno se acharem isso normal. Não tem nada normal aqui. Esse tipo de afronta aos céus, esse tipo de afronta ao reino de Deus, ele vai levar vidas para o inferno. O interessante, tá? Que não somente os que fazem, que já estão condenados, mas os que aprovam, os que assim procedem. É tão bonitinho, ai, não tem nada a ver. Aí o garoto começa lá, desmunhecar. A garota começa num comportamento suspeito. Os pais falam: não, isso é normal, isso é de criança. E se alguns não sabem, hoje já existe um conceito mundano de que não existe mais Dia dos Pais, nem Dia das Mães. Agora é Dia da Família. Mas eu continuo aos pés da cruz afirmando que ainda existe Dia dos Pais, existe Dia das Mães, e a família ainda é projeto de Deus, sim. Doa quem doer, está escrito, e eu vou com a Bíblia. É para isso que Deus levantou. O que não dá é para nós, igreja, sermos cúmplices de tais comportamentos que procedem do homem. Começa a criança, daqui a pouco adolescente, daqui a pouco jovem, daqui a pouco adulto. E depois quero me batizar, porque eu quero ir para o céu. Infelizmente, só se for para o céu da boca, tá? Quem é pervertido, quem afronta o Criador, não tem parte com Ele. Não tem parte com Ele. Amém, igreja? Cadê a igreja comigo? Hoje vai ser. Quero ver os crentes agora. Vamos lá. O nosso tema central, ele vai dizer assim, bota aí para mim, Maurício. Ó, fica alguém lá que eles são novatos lá, eu estou no céu, mas estou na terra. E fica alguém lá com eles, pelo amor de Deus. A gente está numa guerra espiritual. Estamos na guerra espiritual. Como enfrentar o julgamento humano em contraste com o justo juízo de Deus em prol da família? Quem é que tem que enfrentar esse julgamento humano em contraste? Nós, igreja. Nós, igreja. Sabia que nós fomos chamados para isso?
para ser entregue à mão dos homens, por falar a verdade, por pregar a verdade. Por isso que a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como enfrentar o julgamento humano em contraste com o justo juízo de Deus em prol da família. Nós somos igreja, a igreja constituída de família, pai, mãe, filhos. E hoje se levantam essas questões do julgamento humano. Depois que inventaram esse não tem nada a ver, até crentes desavisados são cúmplices dessas teorias, dessas práticas que aborrecem, são abomináveis aos olhos de Deus. E no decorrer da ministração a gente vai entender isso tudo. A introdução, eu separei aqui uma introdução para tentar esclarecer um pouco mais para aqueles que examinam um pouco a palavra ou que não frequentam escola bíblica dominical. A verdade que é possível reconhecer é esta revelação de Cristo, pois está disponível a todas as pessoas. Isso aqui é uma revelação de Cristo que está disponível a todas as pessoas. Quando eu falo todas as pessoas, eu estou falando de todos os cristãos que têm compromisso com a palavra de Deus e com o Evangelho. Vamos lá. Confrontada com essa verdade, olha o que é a humanidade. A humanidade busca o quê? Obstruir a influência dessa revelação geral, porque quando Paulo escreve essa carta a Roma, lá nos primeiros séculos, ele não escreveu porque ele achava, ou porque ele via, ou por quem contou para ele. Não, ele escreveu essa carta embaixo de uma revelação sobrenatural. E aí, a gente precisa trazer isso para as nossas vidas, porque Deus tem nos trazido essa revelação. E a verdade é que muitos têm obstruído essa revelação por questão pessoal, por questão social, por questão particular. Crente não tem essa opção. Ou você está do lado do céu, ou você está contra o céu. Ou você está do lado de Cristo, ou você está contra. Por isso que Jesus vai falar, os discípulos: Senhor, tem alguém ali que não anda conosco, que está falando em teu nome. Jesus falou: meu servo, tenha compaixão deles. Se não é contra nós, é o quê? Se não é contra nós, é por... Então a palavra de Deus é por nós. E nós devemos tomar posse do que está escrito, dessa revelação divina para as nossas vidas. Para não errarmos, para não cairmos em erros primários, ou, entre aspas, fingir que nós não sabemos, fingir que nós não estamos vendo nada, fingir que está tudo normal, porque o mundo está dizendo que é normal. Crente, nós não temos compromisso nem satisfação a dar ao mundo. Nós temos conta a prestar no reino dos... para aqueles que querem. Isso aqui não é para os medrosos, não. Crente medroso não vai entrar nessa guerra. É guerra contra o inferno, contra Satanás. Essa igreja foi chamada para isso.
Guarda as retaliações. Glória a Jesus. Quem pode dar um glória a Jesus? Aí ele diz aqui, ó, esta revelação geral, aqueles que amam o Evangelho de Cristo. O interessante é que no capítulo 16, se eu não me engano, Paulo vai iniciar lá no capítulo 16, dizendo assim: não devemos nos envergonhar do... Por quê? Porque ele é o poder de... E por que tem muitos que estão omitindo? Por que tem muitos se envergonhando? Por que muitos não conseguem dizer a verdade quando é confrontado pelo mundo? O interessante é que esse texto, de um modo geral, não tem como pregar ele sem confrontar o mundo, sem confrontar algumas camadas da sociedade. Essa igreja aqui respeita o crédulo religioso de quem quer que seja. O crédulo religioso aqui de quem quer que seja. Nós respeitamos aqui. Mas a palavra de Deus, quando ela nos chamam para anunciar o Evangelho, automaticamente essas religiões ou essas entidades, elas já são confrontadas pelo próprio Evangelho. O pastor não inventa nada aqui. Está tudo escrito. Vamos lá. Ele vai dizer que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de... Aí eu coloquei aqui, ó, pois as trevas, em sua maioria, tentam ofuscar a luz que há no mundo. Quem é essa luz? Cristo. Que são a luz que há no mundo, que são as boas novas de salvação. Significa o Evangelho de Cristo. A luz que ilumina o nosso ser, o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso comportamento diante da sociedade tem que ser essa luz divina. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por isso ele antecipa, antes desse capítulo 18, não vos envergonheis do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Vamos ver isso aí, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Alguém leia aí. Tu não deu o microfone para ninguém, não, David? Estou comigo. Paz do Senhor, igreja. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus... Não, é até o 21, até o 21. Volta lá no 18. Volta no 18. Nós estamos falando de quê? De enfrentar o julgamento humano que vai se contrastar, ou que entra em contraste com o justo juízo de Deus. Agora João vai escrever para a igreja, tá? Para nós. Quem crer nele, nele quem? Em Cristo, não é condenado. Quem crer no Evangelho, quem crer nas boas novas de salvação, não está condenado. Mas quem não crê,
já está o quê? Então existe a condenação, somos nós que escolhemos. O texto é bem claro. Interpretação de texto. Essa condenação que João se refere, somos nós que escolhemos ser condenado e ir para o lago de fogo e enxofre, lá na portinha do inferno, ou alcançar o paraíso de Deus com os anjos, no seio de Abraão, como diz no Antigo Testamento. Portanto, não crer no nome do unigênito de Deus. Quando eu vejo Paulo se referir, quando Paulo se refere aqui a essa parte da sociedade romana, principalmente, mas que hoje, no século 21, também existe parte dessa sociedade que vivem como eles, em depravação, em afronta a Deus. Eles não creem no unigênito de Deus. E não existe jeitinho. No céu, nós não temos padrinho. Se alguém pensa que no céu vai ter um padrinho, vai pecar, vai afrontar os céus, vai afrontar o Criador, e chegar num dado momento, o padrinho vai falar: vem comigo que eu estou aqui. Não tem isso no céu. Engana-se quem tem esse tipo de pensamento. Bota lá o 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, Cristo, e os homens amaram mais o quê? Aí Paulo confirma aqui que eles são sabedores de que vão ser condenados, mas eles fazem o quê? Eles ignoram. Por quê? Porque eles dão mais valor a esses prazeres da vida, da carne, vidas que eles escolheram para si mesmo, o pecado da carne. Então, olha só, amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, amaram mais as obras de quem? Do maligno, do diabo. Amaram mais as obras de Satanás do que as obras de Cristo, do Criador dos céus e da terra. Bota lá, olha lá, ainda diz que as obras deles eram más. Bota o próximo. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Esse mal, dentro de nós, existe um percentual desse mal, tá? O homem, ele já estava, ele não nasceu, Deus quando criou o homem, ele não criou o homem para destinar a condenação, não. Após o pecado de Adão, o mal entrou no homem, e esse mal começou a competir com o quê? Com o bem. Essas trevas entrou no homem e começou a competir com a luz. Então, por isso que Jesus vai dizer: quem não é contra nós é por nós. Mas quem não ajunta o quê? Quem não ajunta o quê? Então, igreja, se nós não estamos no mesmo propósito, o melhor que se tem é espalhar, porque você já está condenado. É Jesus quem fala isso, não é o pastor. Está lá escrito: quem não ajunta, quem não vem para o caminho da luz, é porque escolhe qual caminho? Da perdição, da condenação, caminho das trevas. Tem um monte de gente dentro da igreja assim. Sim ou não? Ou todos são santos? Todos estão se esforçando para alcançar a luz?
Dá um glória a Jesus aí, os que se esforçam. Porque tem uns que já nem se esforçam mais. Ele já está tão entregue. E o interessante que, orando e examinando essas escrituras, o Espírito Santo fala comigo que hoje Satanás não está muito preocupado em mais tirar mais ninguém da igreja, não. Porque até alguns lugares são favoráveis a ele. Alguns lugares são favoráveis a ele. Então ele pega e prefere que você esteja aqui, fingindo que está ouvindo a palavra, fingindo que está guardando, fingindo que vai mudar de vida, que vai mudar de caráter, de comportamento, de conduta, vai fingindo. Ele prefere você aqui fingindo do que você lá fora. Porque a possibilidade de você contagiar, a igreja é uma sociedade, a igreja é uma família. E a possibilidade de contagiar, ela é maior aqui dentro do que lá fora. E ele tem interesse em manter muitos sentados, ouvindo a palavra, vindo nos cultos, dando glória, ministrando louvor, falando em mistério. É por isso que se tem que ter o discernimento espiritual. Porque nem tudo que parece é. Bota o 21. Mas quem pratica a verdade, olha só, quem o quê? Qual o verbo? Pratica. Isso é para quem pratica. O que? A verdade. Verdade. Vem para a luz. Vem para o paraíso. Vem para Cristo. Vem para a comunhão com o Espírito Santo. A fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas em Deus. As obras de Cristo, elas são feitas em Deus. Quando nós viemos para a luz, igual ali fala, quem pratica a verdade e vem para a luz, ele está dizendo assim, ó, faz a obra de Deus. Essas obras aí, ó, que são feitas, são manifestas porque são feitas em Deus. Essa obra é o Evangelho de Cristo, que muitos hoje, infelizmente, ainda têm vergonha de dizer que é cristão, é de Jesus, é de Deus. Tem uns que ainda falam assim, estou indo na igreja. Você é crente, fulano? Você é cristão agora? Aí o diabo ainda usa uns para dar um sorrisinho. Aí fulano, tu é crente? Não, eu vou na igreja, mas glória a Jesus, que esses adolescentes, os jovens dessa igreja, os adultos, não têm vergonha de dizer que são filhos de Deus. E que se tiver que entrar na guerra pelo Evangelho, entra. Amém. Amém. Por isso que crente tem que estar embaixo de oração. Graças a Deus. Versículo 18. Vai dar tempo ali de entrar pelo menos no versículo 18, numa outra vertente. O versículo 18 diz aqui, a ira de Deus. Lê aí, missionário, bota aqui o versículo 18. Não, de Romanos 1:18. Ela vai ler uma versão, eu vou ler uma outra aqui para a gente entrar em algumas referências. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha lá onde se manifesta a ira de Deus. Ele está lá em cima só observando os nossos passos.
aqueles que acham que não são observados pelo céu, traz ira, gera ira no coração de Deus. E eu falo sem medo de errar. Falo sem medo de errar. Se Deus pudesse, Ele cortava. Ou eu, ou você, que viesse a provocar ira nele, Ele matava a gente. Sabe quem é que tem paciência? Quem é o nosso... É o Espírito Santo. É o nosso intercessor, porque Deus... Isso mostra que a paciência de Deus... Esse versículo aí me mostra que a paciência de Deus, lá atrás, já estava no limite. Já estava zero. Por ele mata o homem, porque o ser humano, infelizmente, ele não nasceu para tal coisa. Mas hoje o ser humano, eu sempre falo, ele é ruim. E tem gente que alimenta esse mal dentro de si. E crente. Amém? Quantos podem dar glória por isso? Se o pastor estiver falando alguma mentira, pode levantar a mão. Pastor, isso aí. Tem gente que alimenta isso. Tem gente que é ruim. Por isso que esse texto aqui é um texto muito pesado. Olha o que eles vão dizer no 29. Cheios de deixa aí no 18. Cheios de total. 29. Cheios de total injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja. Esse sentimento aqui de inveja, eu acho que no meu ponto de vista, espiritual, pessoal, ministerial, é o pior deles todos, que um homem pode guardar isso dentro de si. Até porque ele é um dos mais notórios. Porque o que levou a Jesus à morte de cruz? Quem lembra aí qual é o sentimento? Não entendi. Qual o sentimento? E como é que tem crente que ainda carrega isso dentro de si? Alguém pode me explicar, mesmo conhecendo a verdade? Porque o ímpio está escrito aqui, ele já está condenado. Ele já está entregue a Satanás. O caminho dele é o inferno, não tem jeito. A menos que ele o quê? A menos que ele o quê? Se arrependa. Mas tem gente que é tão ruim, é tão maldoso que ele não se arrepende. Duvido. Tem gente que fala, eu lembro aí, teve uma pessoa ali no Jacaré, que nós fomos fazer uma visita, eu falei, minha filha, você sabe que se você morrer hoje, você sabe para onde vai, não sabe? Sabe o que ela respondeu para mim, igreja? Fala assim, o que, pastor? O que, pastor? Ela falou assim, eu vou para o inferno. Ela confessou. Ela confessou. Ela sabe que vai mesmo. Porque tem gente que tem um instinto ruim, que uns nasceram para ir para o inferno mesmo. No céu não vai ter vaga para todo mundo. No céu não vai ter, lá não é bagunça, lá não tem desordem, lá não tem meias palavras, lá não tem meio termo, lá não tem crente hoje está embaixo, daqui a pouco está em cima. Ou você se posiciona, ou se Jesus voltar, você vai fazer companhia para esse povo aqui de Romana, esses gentios. Aqui não fala nem nos judeus, ele está se referindo aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Somos nós. Gentios somos nós. Esse é o 18. Outra versão diz aqui, o próprio homem, aí eu botei entre parênteses, mulher, tenta desconstruir a verdade traindo a Deus.
Eu vou fazer essa pergunta para a igreja. Vocês acham que nós somos capazes de trair a Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Que eu vou ler um texto aqui que diz que a gente trai a Deus. E por que nós ainda não estamos condenados? Porque tem alguém que olha e cuida de nós. Isso quando nós o convidamos. Espírito Santo. Raimunda tá com o cabelo louro. Eu vou ficar lá do lado dela. Raimunda nem pediu nada. Não é assim não, tá? Espírito Santo, nós temos que invocar Ele, chamar, clamar. Por isso que o texto bíblico vai dizer que eis que estou à porta e o quê? Bato. E ele entra se acontecer o quê? Se abrir a porta. Se abrir. É arrependimento, é clamor. Espírito Santo, vem sobre mim. Me livra desses sentimentos ruins. E aí, ele diz que o próprio homem tenta desconstruir a verdade, traindo a Deus. Uma coisa interessante também, é possível a gente desconstruir o que Deus construiu? Sim ou não, igreja inteligente? Sim. Claro que sim. Deus nos criou para pecar contra Ele? Não. Deus nos criou para mentir, os mentirosos? Não. Não. E por que não falar a verdade? Conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. E aí eu pergunto, por que tem muito crente que ainda não está liberto? Ou não está no processo de libertação? Por quê? Porque não consegue viver Verdade. Pastor gosta de botar a igreja para pensar, Fabi. Tem que pensar. Tem que pensar e reconhecer. Nós somos traidores. Tem até alguém que brinca assim, inveja santa. Inveja santa é do demônio, não existe inveja santa. Eu sempre falo, sempre ensinei isso aqui há 5 anos. Não existe inveja santa, invejinha, inveja pequenininha. É tudo do demônio. Você está entregue às trevas se pensa assim. Se isso existe em você, por isso que você precisa não se envergonhar do evangelho, conhecer a verdade, para que essa verdade te liberte. Nós precisamos, todo dia, eu preciso conhecer a verdade que há em Cristo Jesus. Porque todos os dias eu preciso ser liberto. Amém? Ser liberto não é só vir aqui no corredor de fogo, receber a imposição de mão. O demônio sai aqui, mas se dão tantas legalidades que uns ficam ali na esquina, outro fica lá na estação, outro já vai lá para a porta da casa. Ele sabe que aqui ele não pode ficar, porque o ambiente é santo, está embaixo da potente mão de Deus, é uma casa de oração. Aonde tem oração, Satanás não prevalece. Mas ele vai sair da porta, ele vai falar, o anjo vai lá, algemar ele, manda embora. Ele vai, fica lá na esquina esperando alguns. Por quê? Por causa das legalidades. Então, precisa se fechar. É esse enfrentamento que a igreja precisa ter consciência, gente. A gente está no meio de uma guerra, de um enfrentamento aonde o homem julga, quer tomar o lugar de Deus, e a gente tem visto isso no Brasil, no mundo, o homem querendo tomar o lugar de Deus. O interessante é que Deus lançou uma praga
Deus lançou a praga, esse vírus, no mundo todo. Agora, às vezes eu me pego com a mente de crente fanático de oração. Como é que o homem, e muitos crentes, o homem de um modo geral, ímpio, crente, tiveram que se render? Alguém viu o vírus aí? Quem viu? Está para o Brasil todo, algum cientista pode ligar até aqui para a igreja agora. Alguém viu esse vírus? E muitos fizeram o quê? Se renderam a ele, sim ou não? Ué, e por que alguém já viu a Deus? Alguém já viu a Cristo? Alguém já viu ao Espírito Santo? Eita, agora dá uma pregação essa. É verdade. Ué, e por que a gente não pode se render a ele? Porque a pergunta é para a igreja inteligente. Quem tiver na internet pode responder. Por que o homem se dobrou, se rendeu a um vírus? Pode ser presidente, pode ser ministro, pode ser parlamentar. Todo mundo teve que se dobrar. Olha como é que o homem é ruim. E uns falam assim, eu não creio em Deus. O Deus é a minha toga. O Deus é o meu canudo. O Deus é a minha faculdade. O Deus é a medicina. Ué, mas ficou com medo do vírus, esses que falam isso? Por que não peitou o vírus? Agora, quando a gente pega um texto desse aqui, como é que um homem, um cidadão desse, vai encontrar salvação, refúgio num paraíso, mediante a afronta que eles fazem a Deus e à sociedade? E tem gente que ainda resiste a se curvar diante de Deus, diante de Cristo. Ah, alguém perguntou, já viu a Jesus? Eu falei, pelos olhos da fé, eu já vi a Cristo. Eu sinto o Espírito Santo. Amém, eu tenho Deus 24, comunhão com Deus 24 horas por dia. A minha fé me leva a isso. É o que está faltando hoje dentro das igrejas. Fé. O homem perdeu a fé. Está muito cheio de razão. Está muito cheio de intelectualidade. É muito intelecto. É muito conhecimento. E aí a gente vai vendo o mundo andando para trás. Vai andando para trás. E muitos crentes vai acompanhando. Querer desconstruir a verdade de Deus, vou te falar, é um suicídio, tá? Bota aí Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31. Atos dos Apóstolos 17. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Volta. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Ignorância é o quê? Falta de conhecimento. Eu não conhecia a Cristo. Ninguém nunca me falou. Esse, ele vai abrir um parênteses. Ele vai abrir um parênteses. Também não quer dizer, porque hoje ninguém pode dizer que nunca ouviu a palavra de Deus, a palavra de salvação. Ó, e se quer saber, sem medo de errar,
Isso é conversa fiada, de achar que o céu é uma bagunça, eu morro hoje, a minha alma, porque eu sou muito bonzinho, faço caridade, o anjo de Deus vai lá, os anjos celestiais vão pegar minha alma e vai conduzir ela para o paraíso. Isso todo mundo quer. Só que o paraíso, ele começa aqui. O inferno, o nosso passaporte é aqui. O passaporte para o paraíso é aqui que começa. E isso começa quando eu faço a minha escolha. Eu quero permanecer ao lado do bem. Eu escolho estar e ficar do lado da luz. Aí ele não leva o tempo da ignorância. Ordena agora a todos os homens, olha a ordem, e em todo o lugar que o quê? Se arrependam. E o que eu abri um parêntese. Não abri um parêntese? Aí. A ignorância não justifica mais nada, não. Porque no próprio versículo ele já está falando assim, ó. Todos os homens, em todo o lugar, no mundo todo, no planeta, que se arrependa. Bota o 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Há de julgar o mundo. Por meio do homem que destinou. E disso deu certeza. Todos ressuscitando dentre os mortos. Quando ele ressuscita a Jesus, ele abre o caminho através da nossa fé. Nasce um dom de Deus chamado o quê? Fé. Fé não é verbalizar, é algo que precisa ser vivido e praticado, igual a palavra. Porque tem gente, eu tenho fé em Deus. Todo mundo tem que ter mesmo, até o diabo tem que ter fé, se render, confessar que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Todo. Até o diabo tem que falar isso. Porque ele sabe que todo poder é constituído do alto. Aí ele vai dizer que, partindo da ignorância, alguém precisa se arrepender. Por meio de quê? Por meio do homem que o destinou. Jesus esteve na terra em carne. Para saber, tudo que você passa, ele já passou. Não é nenhuma novidade nas suas orações. Jesus, eu tô em aflição, eu tô oprimido, eu tô não sei o quê, que mais não sei o quê. Eu tô sem dinheiro. Lembra lá quando Jesus mandou Pedro ir pescar um peixe? Isso aqui vai para o pessoal que vive reclamando que está sem dinheiro. Aí ele vai lá, pega uma moeda. Aí ele fala assim, o que tu vê aí? Vejo uma esfinge e um rosto. Aí ele fala assim, era para pagar os impostos. Depois ele vai falar o quê? Dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Vamos ficar de pé. Semana que vem a gente vai continuar aqui. Tem duas referências muito boas. O que é de Deus, igreja, é dele, tá? Ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Mas eu não quero o que vem de lá. Quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero
vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Não eu consegue, sei, tem o eu Espírito sou humano, Santo. eu só sei errar. Chama por Ele. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Bota a mão no seu coração e repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu ouvi essa palavra e preciso guardar no meu coração, colocando em prática, para que eu mesmo não venha me condenar e perder a minha salvação. Porque hoje eu aprendi que eu preciso estar do lado do bem. Eu aprendi que eu preciso escolher a luz ao invés das trevas. A minha ignorância foi abafada, foi anulada, porque a tua palavra me esclareceu o meu coração da conduta, do comportamento que eu devo exibir de hoje em diante na presença do Espírito Santo. Espírito Santo, eu invoco o Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Tira de mim tudo aquilo que não provém do céu, que não provém de Cristo, que não provém da luz. Arranca, lança no abismo, para que eu possa ser uma nova criatura, em nome de Jesus. Se você tomar posse, aplauda ao Senhor. Pode sentar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Graças a Deus. Queridos, vamos começar de trás para frente. Quem não pegou o voto missionário e social domingo, levanta a mão assim. Só quem não pegou. Vai levantar a mão bem alto. Lembrando que o voto missionário e social é individual. O voto que você vai fazer é para você individualmente. Tá? A pastora pega o dela e eu pego o meu. De repente ela tem algo para pedir e eu já tenho para agradecer. Aí eu juntar o útil, a engrenagem, ó, se encaixa. Os casais pegaram isso? Os casais? Tem fé para isso? Então pega aí. Amém? Todos são da casa. Tem visitante aí? Deixa eu ver se tem visitante. Não tem. Não apareceu ali. Então peguem o envelope, coloca a sua oferta. Vou colocar a minha oferta para ser o exemplo para a igreja. Tem aí visitante? Não tem? Cadê? Até o final do culto aparece. Manda uma mensagem. Cadê o Jonathan? Levanta aí, Jonathan. Levanta aí, meu filho. Ah, tá com o neném. Jonathan já é evangélico?
Mora onde, Jona? Na Matriz? Sua esposa? Já é evangélico? Você já esteve aqui, né? Já esteve aqui. Pastor tem boa memória. Ó, hoje você ouviu a palavra? Você tem duas opções. Continuar vivendo nas trevas, tudo andando para trás, ou viver, ou passar para o lado da luz. Até o final do culto você tem essa oportunidade. Você é, bota o nome dela aí para eu gosto de falar o nome, igual Jesus. Tainá, tá, Tainá? Você já veio aqui outra vez, então... Amém? Deixa eu botar minha oferta aqui para eu ser abençoado também. Já sou abençoado, mas eu quero ser abençoado mais. Ó, pagamos as contas, mas ainda ficou faltando, pagamos o aluguel. Não dão nem glória a eles, tô falando? Dá glória aí, Amanda. Pagamos o aluguel, mas ficou faltando R$600, não é isso? Ficou faltando R$600 do aluguel. Amém? Amém? Vamos levantar esses R$600 hoje? Coloca a tua melhor oferta aí. Domingo tem o voto na Santa Ceia do Senhor. Faz um esforcinho para dobrar o voto. Ô Caio, eu tô orando pelo táxi, pro táxi chegar, tá? Se eu fosse você, dobrava esse voto. Olha, Caio. Não é não, missionário? Vai reduzir o tempo da entrega. Levanta seu envelope assim. Pai maior, Pai das luzes, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado vitória a essa igreja. Não tem deixado faltar o pão de cada dia. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado gastar na farmácia. E sobretudo, ó Deus, os teus filhos têm vivido em paz dentro da sua casa, no meio da sua família. Te agradecemos por todos os benefícios do céu a essa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem recolher. Vamos ficar de pé.